Vamos ver, procurar no livro de 1 Samuel, irmãos. Aleluia, Jesus. Vamos lá no livro de 1 Samuel, Evangelho, livro de 1 Samuel, aleluia. Livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, amém? Vamos ler o versículo de número 7. Gostaria que você guardasse, meditasse, né? E analisasse a sua vida sobre esse versículo, amém? 1 Samuel 16, 7, onde Deus fala conosco assim, através do profeta. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Aleluia, Jesus. Pode se sentar no seu lugar, bendito, louvado o nome do Senhor. Disse o Senhor naqueles dias, através do profeta Samuel: não atentes para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor vê o coração. Sabe, irmãos, eu fico olhando o mundo evangélico, eu fico olhando as igrejas, eu fico olhando irmãos, irmãs, não para medir, não para julgar, porque quem sou eu para medir ou julgar alguém? Porque todos nós estamos no mesmo barco, cada um, né, com a sua vida, cada um com a sua crença, cada um com a sua fé, cada um com a sua perseverança, cada um buscando aquilo que é melhor para si. Veja você, que agora eu vejo o profeta Samuel chegando na casa de Jessé, dizendo, Deus dizendo a ele: não atentes para a aparência, para a altura, para a largura, para o peso, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Naqueles dias, as Escrituras Sagradas dizem, irmãos, que o rei Saul, que foi ungido por Deus como rei sobre Israel, escolhido por Deus a dedo, e foi ungido também por Samuel. Naqueles dias, o rei Saul, ao querer saber do seu amanhã, ao querer saber do futuro para si, ao querer saber do dia seguinte na sua vida, ou dos dias seguintes, ele pediu a Deus que mostrasse o amanhã para ele, e Deus não tinha feito ainda, Deus não tinha atendido ainda. Irmã Karina, a sua oração, a sua petição, a sua prece. Então ele pega, se desespera, diz as Escrituras, ele vai em busca de uma cartomante, ele vai em busca de uma vidente, porque assim ele acreditava que ele poderia ver o que tinha para ele no dia vindouro, nos dias vindouros da sua vida. E diz as Escrituras Sagradas que nesse dia que ele foi ao encontro dessa mãe de santo, dessa vidente, naquele dia ele contrariou o coração de Deus, naquele dia ele contrariou a Deus. E olha, ai daqueles que contrariam a Deus, né, que desobedecem a Deus, que se tornam ingratos para com Deus. Então ele se tornou tudo isso e mais alguma coisa a mais de ruim para si mesmo. E diz a Bíblia que naquele dia, naqueles momentos, Deus tomou uma decisão.
séria, mais uma delas, como sempre ele fez, tomando decisões sérias. Ele pega, chama o seu profeta Samuel e diz: olha, vai à casa de Jessé, diga a Jessé que você foi sacrificar um animal naquela casa, porque tem eu, um rei, a ser ungido naquela casa, um rei sobre o trono de Israel, no lugar de Saul. E veja você, que a palavra de Deus fala que ele tomou o azeite, tomou o ungido, purim, e foi para a casa de Jessé. E lá chegando, ele deu a notícia a Jessé de que ele foi mandado por Deus, porque Deus escolheu a sua casa, a sua família, para levantar de lá um novo rei para Israel. Então Jessé, ele ficou alegríssimo com isso, com essa notícia, e chamou os seus filhos, colocou os seus filhos para se produzirem, para vestirem as melhores vestes, possivelmente, para ficarem bem bonitos, bonitões. E diz a palavra do Senhor que quando eles estavam prontos para se posicionarem diante do profeta Samuel, diz a palavra de Deus, e nunca te ame, que o primeiro a passar foi Eliabe, aleluia, Jesus. Um homem bonito, um homem bonitão, desses garanhão que se vê por aí, meus irmãos, até em novelas, diz aí, né? As boas línguas, os bons olhos. E veja você, aquele homem zarrão de 1,80 m, sem barriga, meus irmãos, bonito, olhos bonitos, sobrancelhas, boca bem feita, nariz, era realmente um manequim, né? Aleluia, Jesus. Veja você, que Samuel, quando olhou aquele homem passando diante de si, ele olhou e disse: com certeza esse é o escolhido de Deus, é quem Deus tem para me ungir como rei sobre o trono de Israel. Então Deus pega e fala com Samuel: Samuel, ainda não é este a quem eu tenho escolhido para tomar posse do trono e governar sobre o meu povo. E passando então Eliabe, veio outro atrás, um outro irmão de Davi chamado Abidnegue, aleluia, Jesus, Abinadab. E a Bíblia fala aqui, ao olhar esse homem também bonitão, Samuel falou: se não foi o outro, com certeza é esse, não pode passar disso. E Deus olhou e falou novamente com Samuel: Samuel, ainda não é este a quem eu tenho ungido como meu escolhido para governar o meu povo. E vieram e passaram os outros quatro irmãos de Eliabe, de Abinadab, os 4 outros filhos de Jessé. Então Deus disse da mesma forma: não é nenhum desses a quem eu tenho escolhido para ser o meu rei. E veja você, então pergunta Samuel a Jessé: existe um outro filho teu? Sim, tem um que está lá no pasto apacentando as ovelhas. Esse aí não adianta nem chamar. Para que chamar? Ele não tem muita postura, não tem muita altura, não tem muito cacife, por dizer assim, né? Não pode se olhar este homem que eu tenho, apesar de ser meu filho, com bons olhos. E veja você, a palavra de Deus fala que Samuel ouviu novamente a voz de Deus que lhe dizia: manda chamar. Diga a Jessé que você não vai sacrificar o animal enquanto este menino, este outro seu filho, se adentrar a esta casa. Então Jessé manda buscar Davi. E quando Davi entra ali naquele lugar, menino novo ainda, talvez seus 15 para 16 anos,
sartento, cabelo mal penteado, tudo cheio de carrapicho, rasgado. Samuel deve ter assustado, mas Deus olhou para ele e disse: levanta a mão, toma o óleo e unja este como meu rei sobre o trono de Israel. Aleluia. Samuel, não atentes para a aparência, porque o homem vê a aparência, o homem vê a altura, o homem vê a postura do corpo, do físico, mas eu vejo o coração. Aleluia, Senhor. Rica lá, sabe, irmãos, quando eu fui chamado por Deus para fazer a obra do Senhor, tornar o caminho, eu estava no meio da cruzada, no meio de amigos, de bebedeiras, batuques e outras coisas mais. O Senhor permitiu a situação para que eu viesse fazer a obra dele. Falei, mas não é possível, logo eu. Logo eu que estou aqui na margaça da vida, estou aqui nessa situação. Aleluia, Jesus. Então eu vim vindo, frequentando a igreja e gostando da igreja. E quando o meu pastor chega e fala: olha, eu vou escolher aqui a equipe de louvor, eu queria cantar, mas aí eu vi que não ia dar, irmão Luciano. Aí ele começou a escolher para fazer o discipulado, eu fui e fiz o discipulado, e logo depois eu fiz o curso de TQ, de teologias, da quadrangular. Aleluia, Jesus. Depois eu fui convidado para poder ensinar lá no ITQ, ser um dos professores lá, e eu aceitei, e fui e falei: meu Deus do céu, e agora? E fui indo, e quando eu me deparei, eu estava aqui no São Francisco, levantando a obra, levantando a igreja que Deus tinha me mostrado em sonhos. E agora eu estou aqui diante de vocês, alguns de lá, outros que eu conheço há um tempo, outros que chegaram há pouco tempo, mas eu estou aqui fazendo aquilo que já estava no coração de Deus para mim, projetado no coração de Deus para mim. Ora, irmãos, quantas calúnias, quantas difamações, quantas injúrias ao longo dessa caminhada que eu comecei, depois que nesse dia o Senhor me chamou. Quantas ingratidões, quantas acusações eu passei a sofrer, quantas pessoas pisaram em mim, quantas pessoas olharem e disseram: isso aqui não é meu lugar, não vou ficar nessa igreja não, passaram por cima de mim. Aleluia, Jesus. Irmã Karina. E eu continuei de joelhos dobrados, em oração e jejum, consagrando a minha vida a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, orando nas caladas da noite, buscando o Senhor, olhando o que ele tinha dito a Josué: não te pasme, não te esquives para a esquerda nem para a direita, mas segue em frente rumo ao alto. Aleluia, Jesus. Quantas vezes pessoa que eu levantei para ser obreiro, pessoa depois de um certo tempo que eu dei o aprendizado, me esforcei, paguei o preço pela pessoa, a pessoa chega a mim e diz: Deus mandou sair, pastor, está na minha hora, mandou ir para outra igreja. E a pessoa pega essa trouxa, sua bagagem, e vai lá para os templos faraônicos, vai lá para as igrejas maravilhosas, fabulosas, as igrejas de vidraças azuis, grandes templos. Aleluia, Senhor. Há poucos tempos, cá esteve uma mulher visitando a nós, queria congregar conosco, e quando ela retorna ao lugar de origem, a igreja que ela tinha ido, o pastor
pastor vira para ela e diz assim: mas a senhora vai deixar de congregar aqui conosco na igreja para congregar num galpão? Aleluia, Jesus. Depois disso, minha irmã Nezinha, eu poderia ter fechado as portas, eu poderia ter ido embora, eu poderia ter olhado para o que o diabo falou na boca daquele pastor, olhado e dito: esse aqui é um galpão, Deus não opera aqui, Deus não está aqui. Mas não foi isso que eu fiz. Eu continuei no lugar onde Deus tinha me dado em sonhos, até no tempo determinado do Senhor. Olha, eu me lembro que quando o Tiago pegou Jesus Cristo e o levou até sua casa, para que o seu irmão Filipe o conhecesse, o mestre, Filipe sai da sua casa e diz: Tiago, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia, Jesus. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, talvez aquilo tivesse batido no coração de Jesus como uma pedra, como uma bala, como um tiro. Mas Jesus Cristo olhou para ele e disse: Filipe, eu te vi quando tu estavas debaixo daquele pau, daquela árvore, lendo a palavra do meu Pai. Então Filipe olhou e disse: vejo que tu és um Messias, um profeta. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Quantas pessoas estão por aí nos seus deleites? Quantas pessoas estão por aí na sua caminhada espiritual? Mas na verdade estão cegas, como o cego também estava cego no Bartimeu, precisando do toque de Jesus Cristo nas suas vistas, para que eles possam enxergar coisas diferentes para as suas vidas. Aleluia, Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glória ao teu Santo Espírito que está aqui. Olha, coitadinho de Davi. Quando ele adentrou naquela casa, minha irmã Marta, seus irmãos devem ter olhado assim para ele: coitadinho desse nanequim. Coitadinho desse carrapuchento aí. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao seu Santo Espírito que está aqui. Sabe, irmãos, Gedeão, a Bíblia fala que Gedeão, ele fez 3 provas com Deus quando Deus o chamou. Porque aquele homem tinha na sua vida um espírito de inferioridade que lançaram sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque a família daquele homem chamado Gedeão, o juiz Gedeão, a sua família aos olhos dos outros, era a última daquela cidade, daquele setor. Ali na casa de Gedeão, os seus irmãos tinham mais importância, eram mais bem vistos, aleluias, pelo homem. Mas quando se tratava, ou quando se tratou do mundo espiritual, lá estava alguma coisa diferente. Ali não eram seus irmãos que estavam nos olhos de Deus, mas era Gedeão que estava nos olhos de Deus, assim como Davi estava nos olhos de Deus. Sabe, irmãos, eu conheço pessoas que têm medo de comprar uma muda nova de roupas para si. Eu conheço pessoas, mulheres, assim como homens, de Deus,
que são tão simples, tão humildes, irmão Everaldo, que eles têm medo de ir no portal shopping, você está entendendo? Entrar numa loja lá de grife e olhar, meu irmão, uma roupa, baita da roupa, e falar, nossa, essa aqui ia ficar tão bem em mim, ia ficar maravilhosa em mim, mas quem sou eu? Quem sou eu para botar uma roupa dessa? Tem mulheres, irmãos de Deus, mulheres que eu conheço, já conheci, assim como homens, se botar um terno de linho Braspérola, ele fica todo desconcertado para andar. Eu estou desconcertado, meu irmão, para andar. Aleluia, Jesus. Ele parece uma régua. Tem mulher que eu vou falar para você. Se ela vestir uma roupa, meu irmão, com um manequim desse daí, famoso desse aí, eu vou falar para você. Ela tem até vergonha de vir para a igreja com aquela roupa. É verdade. Aleluia, Jesus. Oh, minha irmã, eu vi uma roupa ali tão bonita, menina. Eu olhei assim, mas não. Eu não posso nem vestir essa roupa aí, porque as irmãs vão olhar para mim e vão achar engraçado eu de roupa nova com a roupa dessa. Estão cansados de me ver de chitinha? Estão cansados de me ver de chitinha? Não estou dizendo que você está de chitinha não, viu? Mas eu conheci algumas por aí, coitadas, que se botar um vestidinho melhor, meu irmão, uma roupa nova, as irmãs não tiram o olho dela. Irmã hoje está vestida nos 30. Aleluia, Jesus. O irmão hoje está no, né? Você está entendendo? É verdade. Tem pessoa que eu vou falar para você, se ela comprar uma roupa nova, meu irmão, e quando ela chegar na empresa dela, no emprego dela, que ela chegar e entrar no emprego dela, todo mundo vai ver e saber que ela está de roupa nova. Ela vai estar trabalhando, ela não vai ter nem condições de trabalhar, porque ela vai ficar trêmula. É verdade, né? Tem mulher por aí que eu vou falar para você, se ela for numa festa, meu irmão, num show aí, né? Gospel, santo, os outros vão olhar para ela, mas é ela mesmo. Vão olhar tanto para ela que ela perdeu, como diz aí, né? Não vou dizer nós, né? Mas se fosse todo mundo diria que perderia o rebolado, né? Apesar que tem muita irmãzinha por aí que rebola, né? Igual a Gisele, né? Meu irmão, já vi alguns por aí. Mas tem outras, meu irmão, que entra assim na igreja e você passa. E se você orar muito, ela cai. Se ela comprar um sapato de salto um pouquinho mais alto, assim, meu, se você começar a orar muito, ela desequilibra e cai dentro da igreja. É verdade, meu irmão. Ai, meu Deus, eu sabia que esse povo ia olhar para mim. Eu sabia que, quando eu chegasse lá com a roupa nova, o sapato novo, eu ia ser o foco. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando assim, Davi, quando chegou lá, meus irmãos, né? Que ele sentiu o olhar dos seus irmãos, do seu pai, talvez uns balançando a cabeça. Eu tenho comigo, quando Samuel estava ungindo a ele, alguns faziam assim, meu Deus, essa coisinha aí, 1,40 m, canelinha fina, ruim, sai dentro. Meu Deus, tem uma coisa errada aqui. Se chamar um manequim, meus irmãos, se chamar um manequim daqueles tipo pigmeu e botar aqui, meus irmãos, olha, eu não digo que você vai fazer isso, mas tem gente que faz, que vai ter de gente assim, dando uma risadinha, eu não é, olhando para o outro. Será que desse mato aí sai cachorro? É verdade. Será que desse mato aí sai cachorro? Será que sai alguma coisa aí? Olha, irmãos. Pastor, por que você não muda? Por que o senhor não pega, vai para o ministério desses grandes aí? Deus te usa. O senhor não é ruim para pregar?
como se eu estivesse precisando de um ministério grande para Deus me usar. Você está entendendo, irmã Dilene? Olha, tem pessoa que fala, se a pessoa olhar para ela e falar assim, você vai ter igreja? Eu vou, ah não, você vai fazer o quê? Não, eu vou fazer uma trança aqui assim. Não mexe com a trança não, vem cá, deixa eu fazer um penteado em você. Aí a pessoa deixa de fazer a trança para fazer o penteado que a outra quis fazer. Você está entendendo? Ah não, menina, seu cabelo fica bom, é de franjinha, vamos cortar aqui. Aí a pessoa parece uma boneca na mão da pessoa. Parece que é João Bobo, você já viu? Fica assim. Agora fica assim. Agora vira para cá. Você está entendendo? Olha, irmãos, o que eu estou dizendo para você é que se eu fosse seguir na minha vida as opiniões que os outros têm para mim ou tinham para mim, eu vou falar para você, eu podia morrer. E você tem seguido as opiniões suas sobre a sua vida? Ou você tem seguido as opiniões dos outros sobre a sua vida? Aleluia, Jesus. Você está entendendo a vida? Samuel olhou e falou assim, com certeza é esse que o Senhor vai ungir como rei sobre o trono de Israel. Deus fez a vontade de Samuel? Fez a vontade de Samuel, minha irmã? Ou fez a vontade dele? Fez a vontade dele, né? Tem pai por aí que fala assim, minha filha, você não casa que esse homem nem morre. Nem morre. Como se ele fosse viver com a mulher. Ou com o homem. É verdade, irmão. Sabe, irmãos, já teve pessoa aqui dentro que de maneira forçada, né? De maneira forçada, disfarçadamente, né? Queria que o pastor fizesse do jeito deles. Você sabe. Faz assim, tá? E eu não faço. Faço do jeito que Deus me mostrou, me orientou. Você está entendendo? Sabe? Tem pessoas, nós somos normais, irmão, nós somos seres humanos, é ou não é? Você é ser humano, minha irmã. Você está sujeito a um dia ficar de um jeito, outro dia ficar de outro jeito, é ou não é? Será que todo dia você vai, né, arreganhar a canjica para os outros? Você vai rir para os outros? A Bíblia fala que nós somos sujeitos às paixões desse mundo. Paulo fala que nós somos sujeitos às paixões desse mundo. Vai ter um dia que você não vai estar de graça com muita gente, é ou não é? Nem na sua casa. Aí se você ficar com uma cara de triste, se você fizer uma carinha de triste, a irmã já vai virar e falar assim, fulano hoje está para baixo, tadinha, a irmãzinha hoje está para baixo. Irmã, vamos orar pela irmã, que ela está fraquinha. Coitada, vamos orar pela irmã que ela está derrotada. É verdade, irmão. A pessoa não pode ver você um pouquinho triste, que ela já acha que você já caiu, já escorregou. Você já está derrotado, já está fracassado. Que você já está apostatando da fé. Aleluia, Jesus. É ou não é?